Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula hoje nós vamos estudar sobre as estações do ano, dando continuidade àquele assunto sobre os movimentos realizados pelo planeta Terra, certo? As estações do ano, ela é resultado tanto do movimento de translação, que é aquele movimento que o planeta Terra faz em torno do Sol, girando em torno do Sol, como também da inclinação do eixo de rotação, certo? E também vamos estudar um pouco sobre o formato da Terra, que faz com que o Sol não ilumine todas as partes da Terra de maneira igual, certo? Então vamos começar a estudar esses assuntos para entender melhor como funciona cada estação do ano, porque tem lugares que são mais quentes, porque tem lugares que o Sol só aparece em determinada época do ano, determinada época do ano o Sol não aparece. Vamos entender isso a partir de agora, certo? Primeiro, não se sabe exatamente quando o homem descobriu que a Terra é esférica, né? Existe muito aquele debate, a Terra é plana, a Terra é não sei o que. Mas hoje, com imagem de satélite e fotografias aéreas, consegue comprovar que uma coisa, a Terra não é plana. A Terra ela tem um formato esférico com achatamento nos polos, certo? A Terra é achatada nos polos, formada por montanhas, depressões, altos e baixos, e isso faz com que a Terra tenha um formato que os geólogos chamam de geóide, certo? Então, sobre esse formato quase esférico do planeta Terra, não se sabe quando foi que o homem descobriu, certo? Mas desde a antiguidade, alguns fatores já mostravam que a Terra ela tinha esse formato esférico, né? Alguns argumentos que defendem essa esfericidade do planeta Terra, né? Os antigos gregos, eles observavam a sombra da Terra na Lua durante os eclipses, né? Quando tem a eclipse lunar, aquela parte da Lua que fica escura não é a sombra da Terra projetando na Lua. Essa parte iluminada é a luz do Sol, né? Que a Lua, a superfície lunar está refletindo. Então percebe que a sombra da Terra, sendo projetada na Lua, era uma sombra esférica. Nada comprovava aqui que era um objeto plano, ok? Outro argumento forte também é a questão do desaparecimento progressivo das embarcações que se distanciavam no horizonte do mar. Então, se você estiver no litoral e for observar as embarcações em alto mar, ela vai desaparecer primeiro a parte de baixo, depois que vai desaparecendo o mastro. Se a Terra fosse plana, desapareceria tudo de uma vez, né? Era até onde a nossa vista alcançar. Mas não acontece isso, acontece um desaparecimento progressivo. Então são dois argumentos que comprovam, desde a antiguidade, que a Terra ela é esférica, certo? Ela tem esse formato quase esférico. E hoje, sendo comprovado por imagens de satélite, fotografias aéreas, ainda na Grécia Antiga, Eratóstenes, astrônomo e matemático grego, ele foi o primeiro com precisão, olha só a época que ele viveu, 276 anos antes de Cristo. Ele foi o primeiro a calcular com uma precisão impressionante a circunferência da Terra, a circunferência. Ele fez o cálculo e dava aproximadamente 40 mil quilômetros. Hoje, a medida exata na linha do Equador, né, isso, a linha do Equador, a circunferência da Terra é 40.075. Hoje, com todos os equipamentos tecnológicos, todos os aparatos tecnológicos que nós temos, conseguimos medir com precisão essa circunferência da Terra na linha do Equador e dá 40.075 quilômetros. Ou seja, ele naquela época, apenas com a observação, uma caneta e um papel, ele conseguiu quase que acertar com a precisão impressionante essa circunferência da Terra, certo? Mostrando que desde a antiguidade
os filósofos gregos eles já acreditavam, já suspeitavam que a Terra ele tinha esse formato esférico. E esse formato, essa esfericidade do planeta Terra, como eu falei, tem um achatamento dos polos, é formado por altos e baixos, então é um geóide, né? A forma da Terra é um geóide. Mas essa forma quase esférica é responsável pelas diferentes zonas climáticas do planeta, ou zonas térmicas, certo? Por quê? Porque o Sol, os raios solares, ele não vai iluminar a Terra de maneira igual, porque é uma forma esférica, certo? Então vai ter uma área que vai estar sendo mais iluminada, que é essa área aqui próxima à linha do Equador. É uma área que fica entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Essa área aqui vai receber mais iluminação do Sol. E fica conhecido como zona quente ou intertropical. Já tem uma área intermediária, que fica entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, que elas vão aqui é conhecido como uma zona temperada. Aqui vai ter as estações do ano bem definidas. Aqui no inverno vai ser frio, no verão vai ser quente, certo? Então aqui, zona temperada do norte, é aquela que está acima do Trópico de Câncer, e essa que está abaixo do Trópico de Capricórnio, zona temperada do sul. E nos polos vai ser a área onde vai receber menos iluminação do Sol. Então vai ser as áreas mais frias do planeta. A zona fria do norte, zona fria do sul. Então essa esfericidade do planeta Terra é responsável por essas diferentes zonas climáticas que o planeta Terra apresenta, certo? E vai diferenciar, vai condicionar a distribuição das diferentes tipos de clima e também dos diferentes tipos de formações vegetais e biomas pelo mundo, né? Se a gente observar, olha só, as paisagens como muda, né? Nas zonas polares, que são as zonas mais frias, né? São as áreas onde menos recebe insolação. As áreas temperadas é onde apresenta as estações do ano bem definidas, então vai apresentar uma diferenciação nas paisagens de acordo com cada estação do ano. Já na zona intertropical ou zona quente, vai apresentar paisagens de clima quente, né? Isso seja chuvoso ou árido, porque essa área aqui, essa região aqui é onde recebe maior incidência dos raios solares. O Brasil. O Brasil está situado, basicamente, sua maior parte está situado dentro da zona quente ou intertropical, a área que mais recebe insolação do globo, certo? Então, aqui a gente não vê umas estações do ano bem definidas, certo? Porque nós estamos numa área muito quente, certo? Onde recebe maior insolação. E uma pequena parte do Brasil possui território, o Brasil possui o território quase todo entre os trópicos, mas uma pequena parte está depois abaixo do Trópico de Capricórnio, certo? Então essa pequena parte que corresponde ao sul do país está localizado na zona temperada do sul, certo? Então aqui a gente observa que existe uma definição mais detalhada das estações do ano. Por exemplo, vocês já viram muito nos jornais aí a São Joaquim, em Santa Catarina, as Serras Gaúchas, no período de junho a julho, com neve, né, precipitação de neve nessas áreas. São os únicos lugares no Brasil onde tem precipitação de neve durante o inverno, porque está numa área de zona temperada, certo? Então, resumindo aqui, o Brasil está localizado na zona, a sua maior parte do território, zona quente do globo, quente ou intertropical, e uma pequena parte lá no sul do país, na zona temperada do sul. Além do formato esférico do planeta, o eixo de rotação, vocês já estudaram rotação na aula passada, né? O movimento que a Terra faz em torno
de si próprio, do seu eixo de rotação. Então, o eixo de rotação é inclinado. Há teorias que essa inclinação do eixo de rotação da Terra foi devido a um impacto de um imenso asteroide no início de sua formação. Certo? Então, esse eixo, o que se sabe é certo que esse eixo da Terra ele é inclinado. Então, essa inclinação, ela faz com que os raios solares eles atinjam, eles mudem a sua forma de atingir as diferentes áreas do planeta de acordo com o movimento de translação da Terra. Certo? Então, se a gente observar, quando essa parte aqui está exposta para o Sol, a gente vê que existe uma parte aqui do hemisfério sul recebendo mais iluminação. Mas quando a Terra vai completando o seu movimento de translação, essa parte aqui vai, em algum determinado período, quando essa outra lado aqui estiver voltado para o Sol, vai ver que já é o hemisfério norte que vai receber mais insolação. E assim por diante. É um dos fatores que também contribui para a existência das estações do ano, que é o movimento de rotação e a inclinação do eixo da Terra. Então, na medida que a Terra vai fazendo o seu movimento de translação, né, vai mudando essa posição onde o Sol, os raios solares vai atingir com mais intensidade, formando as estações do ano, certo? Então, se a gente observar, olha, 21 de março e 23 de setembro são os períodos, tem até outra imagem mais lá na frente, que eu vou mostrar aqui, os raios solares atingem com mais intensidade a área próxima à linha do Equador. São conhecidos essas áreas como equinócio. Vai ter um determinado período, 21 de junho, o Sol vai atingir com mais intensidade o trópico de Câncer. Então, vocês percebam que aqui o hemisfério norte vai ser mais iluminado do que o hemisfério sul. Aqui o Sol volta a incidir em 23 de setembro, de novo sobre a linha do Equador, e aqui já é sobre o trópico de Capricórnio. O hemisfério sul sendo mais iluminado do que o hemisfério norte. Isso faz com que exista as estações do ano. Porque, por exemplo, em junho, como eu falei, o hemisfério norte está sendo mais iluminado. Olha onde é que os raios solares estão mais incidindo. Sobre o trópico de Câncer. Então aqui marca o que? Marca a estação verão, certo? A estação verão no hemisfério norte, e o hemisfério sul vai ser inverno. Aqui é o solstício de verão. Solstício é quando ocorre uma diferença entre dias e noite, certo? Dias e noite vai ter durações diferentes. Então, quando ocorre o solstício de verão, o dia vai ser mais longo do que a noite. Quando ocorre o solstício de inverno, que é o que está acontecendo aqui no hemisfério sul, a noite mais longa do que o dia. Quando a Terra vai realizando seu movimento de translação, isso se inverte. Em um determinado momento, em dezembro, os raios solares vão atingir mais intensamente o trópico de Capricórnio. O hemisfério sul mais iluminado, então aqui marca o solstício de verão, ou seja, é o verão, o início de verão aqui no hemisfério sul, e solstício de inverno aqui no hemisfério norte, certo? Então, pessoal, olha, para vocês terem uma ideia, para entender melhor essas estações do ano, entender como é que acontece durante o movimento de translação do planeta Terra, certo? Entender dois conceitos básicos, equinócio e solstício. Equinócio significa durações de dias e noites iguais, certo? Isso acontece quando o Sol está iluminando perpendicularmente sobre a linha do Equador, ou seja, a área que vai receber mais iluminação é a linha do Equador, e isso ocorre 2 vezes durante o ano. Acontece em março, quando inicia a estação outono ou primavera, e acontece em setembro, certo? E também solstício. Solstício significa duração desigual entre dias e noites. Então, o solstício ele acontece em dezembro e em junho. Certo? Quando é solstício de verão,
marca o início da estação verão, certo? Nesse período, o dia será mais longo do que a noite. Já solstício de inverno, que marca a chegada da estação do inverno, isso aí marca também a noite será mais longa do que o dia, certo? Então, se a gente observar ao longo do ano, vamos lá. Primeiro eu vou aqui em março, no A. No exemplo aqui, solstício de junho. Então, em junho, o Sol ele vai estar iluminando mais aqui o Trópico de Câncer. Então, o hemisfério norte vai estar mais iluminado do que o hemisfério sul. Então, no hemisfério norte aqui vai ser verão e no hemisfério sul vai ser inverno. Solstício de verão, dias mais longos do que a noite e aqui noites mais longas do que o dia. Vem a trajetória. Exemplo B. No exemplo B, vai mostrar aqui, no exemplo B, que o Sol está iluminando perpendicularmente sobre a linha do Equador. Então aqui vai ser equinócio, dias e noites vai ter a mesma duração, certo? Em setembro aqui vai marcar o início do outono no hemisfério norte e início da primavera no hemisfério sul. Continua o trajeto da Terra em movimento do Sol. Chega em dezembro. Dezembro, no exemplo C, a parte mais iluminada pelo Sol vai ser o Trópico de Capricórnio. Hemisfério sul mais iluminado do que o hemisfério norte. Então aqui marca o solstício de verão no hemisfério sul, vai iniciar o verão, e inverno no hemisfério norte. Continuando, março, mais uma vez, dias e noites vai ter durações iguais, certo? Então o Sol vai estar iluminando diretamente, perpendicularmente sobre a linha do Equador. Vai marcar o início da primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul. E assim continua, certo? Sempre mudando as estações do ano. Lembrando que quando é inverno, por exemplo, quando é inverno no hemisfério, no outro vai ser verão. Quando é primavera em um, no outro vai ser outono, certo? Olha aqui, mais uma vez para vocês entenderem, olha. Então as estações do ano são 4, né? Então nós que estamos no hemisfério sul, em junho, né, isso em junho vai ser inverno, aí inverno frio, vai aquecendo, a estação de transição entre o frio e o mais quente vai ser primavera, certo? Primavera em setembro. Quando é dezembro fica quente, verão. Começa a esfriar, a estação de transição entre o quente e o frio vai ser outono, até chegar inverno. Isso no hemisfério sul, certo? Sempre quando for inverno num hemisfério, no outro vai ser verão. Sempre quando for primavera no hemisfério, no outro vai ser outono, certo? Então, essas 4 estações. Tem imagem aqui para mostrar, exemplificar melhor, né? Então, temos a estação mais quente, que é o verão, a estação mais quente é o verão. Depois vai esfriando, a estação de transição outono, depois inverno. Volta a esquentar, primavera, quente e verão. E assim por diante. Sempre quando é uma estação em um hemisfério, do outro. Veja só o exemplo aqui. Em março, começou a primavera. É a estação que ainda estamos, né? Em março começou a primavera no hemisfério norte. Nós que estamos no hemisfério sul, outono. Quando for em junho, vai ter verão no hemisfério norte e aqui para nós inverno. Em setembro, outono no hemisfério norte e aqui no hemisfério sul vai ser primavera. E em dezembro, inverno no hemisfério sul e aqui vai ser verão. Entenderam? E as estações do ano, elas são bem definidas, certo, pessoal?
na área próxima à linha do desculpa, as estações do ano elas vão ser bem definidas nas zonas temperadas. Nas zonas temperadas do norte e zonas temperadas do sul. São aquelas áreas que ficam entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Então essas áreas vai ter as estações do ano bem definidas. A gente vai conseguir identificar onde é a primavera, o verão, o inverno, o outono. Na zona intertropical, que é essa área onde fica entre os trópicos, próximo à linha do Equador, a maior parte do território brasileiro está nessa área, as estações do ano não vai ser bem definida, certo? Então a gente tem aqui um predomínio mais de quente, de calor, porque é a área que recebe mais insolação do globo. Mas vai ter áreas, certo? Como as regiões polares, onde o Sol nunca vai atingir perpendicularmente, zenitalmente é quando ele passa por cima das nossas cabeças. Essa palavra zenitalmente é quando ele está passando, a gente olha para cima e vê o Sol em cima de nós, certo? Então, nas zonas polares nunca vai existir isso, certo? Então, nessas zonas polares, por isso que são as zonas mais frias do planeta, certo? E nessas zonas polares, vai ter o que chama-se de fenômeno do Sol da meia-noite. Como acontece isso? Quando é inverno, no hemisfério, qualquer um dos hemisférios, qualquer um dos polos, quando é inverno, vai ter lugares que vai ser até meses sem o Sol aparecer. Vai ser apenas escuro, o Sol não vai aparecer. Quando é no verão, vai ter um determinado período que o Sol vai passar meses sem desaparecer, ou seja, ele vai ficar no horizonte vários dias. Ele não vai nascer e pôr, como a gente observa, ele não vai surgir no horizonte e desaparecer no horizonte, ele vai ficar lá vários dias. Esse fenômeno é o Sol da meia-noite. Professor, faz muito calor? Não, porque como eu falei, os raios solares não atingem com muita intensidade essas zonas, certo? Então isso acontece por causa do formato do nosso planeta, né? Um formato quase esférico. Esse aqui são as nossas referências, certo? Bibliográficas e saudações.